Olá, você que nos acompanha, este é o Fono no Recreio. Meu nome é Vinícius Fontanella. Olá, eu sou a Cleo Matos. Olá, eu sou Daniele Bauer. E hoje no Recreio eu estou com ela, a gigante das vozes do jornalismo do estado de Santa Catarina, uma fonoaudióloga com 40 anos de formada, que passou por todos os desafios de uma profissão que estava começando no Brasil e superou esses desafios e tem uma carreira e uma história linda para contar para a gente. Eu apresento com todo prazer Maria Rita Pimenta Rolim. Boa noite. Seja bem-vinda! Boa noite para todo mundo. Vamos lá. Que maravilha, que maravilha. É um prazer muito grande para nós ter você aqui conosco. E eu quero começar pensando assim, a mocinha Maria Rita, tá? A mocinha Maria Rita decidiu cursar um curso assim, cujo reconhecimento era muito recente. E nem tinha sido reconhecido ainda. Não tinha sido reconhecida. Foi reconhecido em 81 e eu me formei em 1977. Uau! Então, passava na sua cabeça que você decidiu ser fonoaudióloga, né, quando essa profissão era tão pouco conhecida? Na verdade, eu sempre lidei muito bem com as pessoas, eu gosto de me relacionar com as pessoas, gosto de ajudar, gosto de ensinar. E quando eu fui fazer vestibular, vamos no começo. Eu fui nadadora na minha vida, dos 7 aos... Até depois de velha, continuei nadando, mas eu nadava em clube, em competição e tal. E tinha um doutor, Reinaldo Coser, que era um otorrino de primeira linha, que morava lá em Santa Maria. E ele sentiu a necessidade, e ele criou o curso de fonoaudiologia, lá em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria. Só que a minha relação com ele vinha porque os filhos dele nadavam também. Então, a gente tinha uma relação muito próxima. Aí, quando chegou perto de fazer o vestibular, numa certa ocasião, ele comentou assim comigo, né? Olha, esse curso é um curso legal e tal, não sei o quê, me explicou mais ou menos quais eram as atividades que um fonoaudiólogo teria. E eu fui e gostei, e achei maravilhoso. Não tinha ideia de ser outra coisa. Não sei, foi uma coisa meio do destino, assim. Olha que maravilha. E você nasceu no Rio Grande do Sul? Santa Maria. Olha que bacana. Olha aí, Dani, uma conterrânea sua. Tá? Aqui do Sul. Na real, sou de Porto Alegre, mas eu fico bem no meio, né? Santa Maria fica pertinho de Porto Alegre e agora pertinho de Tiradentes também. Santa Maria é o coração do Rio Grande, né? Bem no meio. Exatamente, bem no meio. Isso. Poxa, que interessante. E como foi, assim, o seu desenvolvimento durante a faculdade, né? É claro que, se a gente falar, assim, nos anos 70, nos anos 80, né, a fonoaudiologia, ela não tinha tantas áreas quanto ela tem hoje, né? Eu estive lendo que as especialidades, as primeiras 4 especialidades vieram só no fim dos anos 90, né? E eram voz, MO, áudio e linguagem. Obrigado. Eram essas. Mas, então, ou seja, até os anos 90, pensava-se nessas 4 grandes áreas, né? E como foi seu desenvolvimento? Você se apaixonou por uma e depois foi para outra? Não, eu sempre fui generalista, tá? Eu sempre trabalhei com tudo. Eu me formei no dia 3 de dezembro de 77, e no dia 9 de dezembro eu estava trabalhando. Eu trabalhava em Porto Alegre, porque durante a minha faculdade eu sempre fiz estágio em Porto Alegre, uma fonoaudióloga que se chamava Zulmira Martinez, e que ela era, na verdade, ela era enfermeira, e foi para Lyon, na França, e fez uma especialização com deficientes auditivos, e ela tinha uma clínica privada em Porto Alegre. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade, eu fazia estágio nas férias, que era diferente naquela época. Nas férias, eu ia para Porto Alegre e fazia estágio com ela.
Quando eu me formei, ela me convidou para trabalhar. E aí eu fui trabalhar lá imediatamente, né? E a gente trabalhava com tudo. Lá trabalhava com deficientes auditivos, com crianças, com síndrome de Down, com, sei lá, voz, tinha de tudo, tá? Mas eu, especificamente, trabalhava mais com criança. Aí, o que aconteceu? Isso foi em 77. Eu trabalhei com ela, 78, porque foi o finalzinho de 77, 79. E aí, o meu marido conseguiu um emprego em Florianópolis. Ele trabalhava numa fábrica lá, em uma multinacional, em Canoas. Ele é engenheiro mecânico. E ele saía de manhã cedinho e voltava só de noite. E aí a gente procurava um pouco de qualidade de vida. Aqui em Florianópolis, ele iria trabalhar, poderia voltar para casa, almoçar, porque era uma cidade, embora sendo uma capital, era uma cidade pequena, perto de Porto Alegre, né? E ele trabalhava em Canoas, lá em Porto Alegre. E aí nós viemos para Florianópolis. Aí quando eu cheguei aqui no início dos anos 80, no início de 1980, eu fui batendo nas portas das pessoas, né? E teve uma otorrino que eu conheci ela em Porto Alegre, na PUC, porque a Zumira também trabalhava na PUC em Porto Alegre. E ela me chamou para... E eu conheci lá essa Norma Toqueto, que é uma otorrino. E aí, quando eu cheguei aqui, eu procurei ela, porque ela trabalhava lá, fazia residência na época que eu estava fazendo os estágios. E aí a gente conversou e tal, mas eu fui batendo de porta em porta. Aí um dia eu fui numa clínica, que era uma clínica particular de crianças, que se chamava CLIDEU, Clínica de Desenvolvimento Humano. Era uma clínica bastante forte aqui em Florianópolis. Tinha um neurologista, uma psiquiatra, todos infantil, era uma clínica infantil. Então tinha a Cleonice Largura, que era psiquiatra, o doutor Alvo José de Oliveira, que era neurologista, tinha uma psicóloga, que se chamava Suzana Duclos, tinha pedagogas que faziam o trabalho meio que a gente fazia, né? Porque aqui em Santa Catarina, essa parte de aprendizado, ela meio que ficou para os psicopedagogos. Lá no Rio Grande do Sul é bem forte a parte de aprendizagem, né? Na minha faculdade era bem forte também. E aí, o que aconteceu foi que eu bati nessa clínica, porque me disseram que precisavam de uma fonoaudióloga, que eles tinham, na época, um convênio com LBA, que era do INSS, assim, sabe? Era uma coisa, na época, eu acho que o prefeito era o Esperidião Amin, e a esposa dele, a Ângela Amin, tinha feito diversas creches pela cidade, para as pessoas poderem trabalhar e deixar os filhos na creche, gente de baixo poder aquisitivo. Então, essa clínica tinha um convênio com essa LBA. E na LBA eles exigiam fonoaudiólogo. E aí eu fui lá, né? Cheguei lá, tal, conversei com a doutora Cleonice, que era a diretora da clínica, e aí ela disse para mim assim, eu não gosto de contratar gaúcho, quer ganhar muito, e não sei o quê, tá, né? E eu digo, bom, a gente está acostumado com outro nível, né, de salário, que na época aqui as coisas eram bem mais tranquilas. E aí eu comecei a trabalhar com eles. E aí, em 6 meses de trabalho, a gente começou a dar alta para os pacientes, que eles nunca davam alta. E aí, eles me convidaram para ser sócia deles. E aí, eu fui sócia deles durante alguns anos. E continuei trabalhando sempre ali. Era uma clínica multidisciplinar, então eu sempre fui generalista. E lá pelos anos 90 foi que eu fui me especializar em voz até por um chamado, assim, né? Porque na época não tinha mestrado, doutorado disponível, como a gente tem hoje, e nem especialização. A gente fazia uma prova no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, onde tu tinha que tirar 7, o mínimo, e tu tinha que ter cartas de recomendação de pessoas que tu trabalhava naquela área. E foi aí que eu me tornei especialista em voz. Mas eu sempre trabalhei em todas as áreas e continuo trabalhando. Gosto de trabalhar com tudo. Menos áudio. Olha, você vai ter apoio aqui das nossos colegas, hein? Eu sei que
A Dani não curte áudio também. Não. O áudio não é a mim... minha praia. Eu também sou generalista, eu atendo criança, eu atendo o que vem. Não me coloca no áudio, porque não sou feliz na áudio. Também não. Isso que a minha faculdade era muito boa em áudio. Mas o que acontece? Eu acho que é um trabalho muito, me desculpem, né, os audiologistas, mas é um trabalho muito, não tem tanta interação quanto a terapia. Então, eu gosto mais dessa interação, assim, dessa coisa mais próxima, mais... É uma área muito diferente, né? Eu sou suspeito para falar porque eu entrei na Fono porque eu queria trabalhar com voz. Eu entrei na Fono... Eu fui trabalhar com voz depois, porque como eu tinha uma clínica onde tinha 6 fonos trabalhando comigo, alguém tinha que atender adultos, e aí foi que eu me você foi para a voz. E foi uma coisa assim que caiu no seu colo ou você tinha uma paixão pela voz? Não, foi uma coisa meio racional, assim. Entendi. A gente está em 6 pessoas, né? Eu sou a mais velha, a mais experiente, então eu vou ter que começar a trabalhar com os adultos, né? E, na ocasião, eu comecei a fazer curso com a Mara, e aí ela tinha um paciente que era aqui de Santa Catarina, pediu para mim dar seguimento, aí eu digo, cara, mas eu não sei nada, eu estou vindo aqui pela primeira vez, entende? Não, mas eu te dou o suporte, tá, não sei o quê. E aí foi que a gente começou a ficar bastante amigas, e ela me ajudou bastante, e aí eu até hoje faço hack, faço tudo que ela... Que maravilha. Verdade, cara. Precisava fazer o hack ali. Eu estou fazendo especialização em voz também, mas é sempre muito legal. Aliás, a gente tem um sonho de trazer a doutora Mara aqui para o Fórum do Recreio, mas ainda não conseguimos. De vez em quando eu mando uma mensagem a ela, vamos, doutora Mara, por favor, doutora Mara, encontro ela no congresso, fala, doutora Mara, vamos, por favor. Vai ser também um sonho, né? Mas ela vem. Oremos. E assim, e como aconteceu essa questão, então, porque você começou a atender voz, mas era patologias da voz, voz profissional? Não, era clínica geral, né? O que aconteceu de eu entrar para a voz profissional foi porque eu tinha uma colega de faculdade, e, na verdade, a gente está fazendo 47 anos de formados. Eu falei 47, pessoal. Quase 50. E ela foi minha colega, e ela começou sempre trabalhando com voz, desde o começo. E ela fazia esse atendimento na RBS, Porto Alegre, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí, o que aconteceu? Ela meio que cansou das viagens, de ficar indo para cá, para lá, não sei o quê, tinha 2 filhas pequenas, e ela me disse, tu não quer fazer? Vamos lá. E aí eu comecei, foi em 1990 isso, 90, 91. Caramba! E aí eu comecei e não parei mais, até hoje. Meninas, quando a gente está trazendo uma pessoa que é da voz, eu tento, de repente, monopolizar o convidado, mas, por favor, perguntem também. Mas eu já quero aproveitar para falar da diferença do que se espera de uma narração jornalística na década de 90 para agora. Houve uma quebra de padrão, né? Sim. Não, é bem diferente, né? Existia uma certa rigidez inicial, né? Por exemplo, não podiam repetir palavras. Então, sei lá, se tinha uma frase que tinha escola, na próxima ele tinha que botar educandário, daqui a pouco não sei o quê, sabe? Instituição. Agora pode? Agora pode. Quando eu trabalhava também não podia. Não, agora pode. Outras questões do tipo, por exemplo, vozes mais inadequadas, vamos dizer, com relação ao gênero e físico e sexo, sei lá, não sei como é que a gente fala isso, porque também há muitas mudanças nesse sentido, né? Existia uma questão de credibilidade, então eles meio que faziam com que tu deixasse a voz mais grave da pessoa e tal. E hoje não tem mais isso, né? Então, houve muitas mudanças. Lá pelos anos, no começo de 2000, 2001, mais ou menos, teve um diretor que deu uma palestra para nós, porque a gente
tinha encontros, né, dos fonoaudiólogos que trabalhavam na Globo, né, nas suas filiadas, e ele disse assim para a gente, as pessoas têm que ser natural, porque a naturalidade é o que vai ser daqui a pouco, não é já, mas daqui a pouco. Então, tirar essa coisa de leitura híbrida que você fazia antes, né? Então, que a pessoa conte uma história. E muitos encontros que a gente teve, isso sempre foi passado para nós, né? A gente tem que formar contadores da história e não leitor, né? De um TP, por exemplo. Isso foi uma mudança no próprio jornalismo, né? Isso passou por uma tendência que talvez vocês que nos escutem vão se lembrar de que o repórter tinha que estar dentro da história. Olha, eu estou aqui no meio da tempestade, e a água está pegando aqui na minha barriga e tudo mais. E agora, mas essa transição que eu estou falando, agora a gente vê os teasers da Rede Globo mesmo, e o repórter está usando acessórios como piercing. Ele está de camiseta, uma camiseta estampada, quer dizer, uma coisa bem informal, né? Em oposição àquela postura que se tinha, no qual o ideal era Cid Moreira e Sérgio Chapelin. Sim. Porque, na verdade, eles eram locutores, né? Eles não eram jornalistas, né? Havia, inclusive, essa divisão, né? Eu conheci pessoas que tinham registro na carteira de trabalho de locutor. E eles eram apresentadores, eu acho que não sei se tinha esse registro, mas na verdade eles não eram. Quando a gente fala assim em naturalidade, vem muito assim, ó, eu tenho que ter emoção na hora de falar. E para mim ter emoção, eu tenho que ter o texto dentro de mim, aprendido, vamos dizer assim, né? Não decorado, mas eu tenho que dar conta dessa matéria que eu estou fazendo. E quando eu consigo, quando o próprio repórter faz a matéria, faz o texto, ele consegue passar mais emoção, que é o que hoje dá o diferencial de um cara. Ele pode falar super bem, vamos dizer assim, articular bem, ter uma boa voz, uma voz agradável e tal, mas se ele não tiver essa emoção junto, o telespectador não acredita. Por quê? Porque tu tem um monte de gente que faz reportagem hoje, que pode nem ser jornalista. Está com o celular, ou vê uma situação, não sei o que lá, vai lá, pega, grava e manda para as emissoras, né? Aliás, eu queria fazer um comentário, né? Falando em linguagem de TV, tem um monte de programas de TV, por exemplo, programas policiais, que usam basicamente uma linguagem de rádio. Né? Imagens paradas, aí repete outra imagem parada, e o cara e o cara lendo um texto, tá? Eu acho basicamente. Eu acho horrível. Sim, e o texto é o release que a polícia militar mandou. Né? Eles mandam o release. Às vezes tu pega muita gente assim que quem faz o texto é o editor. Então é a mesma coisa. Eu não sei se vocês já deram aula na vida, mas se eu pego uma aula minha e dou os meus slides para uma pessoa ler, ela não sabe a intenção daquilo. Por que eu fiz aquele slide? Então, ela vai ler. E ler não tem emoção, né? Então, olha só a mesma coisa. Olha só que interessante, pessoal. Então, vocês os vendo, veem que o trabalho de um fonoaudiólogo dentro de uma emissora de televisão é capacitar o jornalista para essa função de não ser leitura, mas ser uma narração, de trazer emoção e de fazer a conexão, né, com o telespectador. Tudo isso enquanto cuida da ferramenta dele, que é a voz e tudo mais. A preocupação com a imagem ainda é muito premente, porque TV é imagem. Né? Tem algum caso desse, assim, de TV que seja assim, curioso, diferente, que você queira contar pra gente? Assim, um caso você fala, nossa, isso foi engraçado. Teve uma vez um rapaz, eu vou mudar o nome, mas ele vamos dizer que ele se chamava Mário. E ele falava Mário. Não falava R. E aí a TV disse para mim, tem que arrumar esse R dele aí, que tá danado.
Uhum. Só para começar, eu estou aqui em Florianópolis, né? Quer dizer, já o próprio nome da cidade já era. E a gente fez um trabalho, mais DMO do que qualquer outra coisa, para botar esse Rzinho nele, e ele conseguiu. Oh, coisa boa. Mas o que ele fez? Ele disse, não, esse não sou eu. E saiu da TV. Então, Deixou o vídeo. deixou. Ele conseguia falar, mas automatizou e tal, mas esse não sou eu não quero falar assim. Nossa. Eu acho que essa é uma identidade minha e tal, e tu tem que respeitar, né? Não tem como tu... Sim, poxa, né? Cara inflexível, né? É difícil, mas sei lá. Tem muitas coisas assim que acontecem, agora não me lembro, mas esse é um caso que é bem interessante, porque não é assim, eu não consegui, então eu vou assumir esse meu... Não, ele conseguiu falar, só que ele não queria, ele disse, não, esse não sou eu. Claro, a vida inteira falando daquele jeito, né? Puxa, esse é um caso realmente... É interessante. Interessantíssimo. Meninas, não pensando só na TV, né? Mas de toda a tua história, de toda a tua vida dentro da fonoaudiologia, um caso assim que te marcou demais. Tem algum assim que tu lembra, assim, não, esse aqui é o que eu vou levar para o resto dos meus dias, seja engraçado, ou seja algo assim que tocou o teu coração, que tu queira compartilhar com a gente? Tem muitos e muitos casos, né? Deixa eu pensar alguma coisa. Teve um caso que me marcou, que foi um jovem senhor, né? Que era, na verdade, ele era ex-jogador de basquete e trabalhava aqui ele era engenheiro, eu acho, e trabalhava aqui na rodoviária. E por umas questões políticas, deixaram ele meio que isolado ali na rodoviária. Uma salinha, deixaram ele lá meio para... E ele começou a usar drogas. E aí, ele teve um AVC, não, ele teve um infarto, e depois, em seguida, um AVC. E aí, a esposa, que já não era mais esposa, mas que nesse momento o acolheu, né? Levou para o hospital, ele ficou em coma há bastante tempo, e aí eles viram que ele começava a reagir com a música, e aí eles... Bom, o cara voltou a falar algumas coisas, mas ele teve uma lesão de mesencéfalo. Aí o que acontecia? Eu dizia assim para ele, senta. E ele ficava rodando, não conseguia ter a atitude de sentar. Ele sabia o que era sentar, mas ele não conseguia saber o que fazer para sentar, né? Então, foi um caso, assim, muito interessante, porque a gente trabalhou algumas estimulações neurológicas na época, e aí chegou o dia que era para ele voltar, né, e sei lá, era a sessão dele, e ele não apareceu, e aí eu liguei, ele tinha morrido, estava andando na esteira, fazendo atividade física, e teve outro infarto e morreu. E aquele troço me marcou, assim, né, porque uma pessoa que sofreu bastante, sei lá, foi um... E quanto o cérebro da gente é importante, né? Então, essas conexões, às vezes outros pacientes, por exemplo, que enxergavam, não usavam óculos nem nada, mas tinha uma lesão posterior no cérebro e não conseguiam enxergar que tinha além do grampeador aqui, entendeu? Então, tem esses casos neurológicos que são bastante interessantes, assim. Eu acho que são... Marcantes mesmo. São os que marcam mais, né? Porque a tua atuação, ela é muito mais limitada, né? Esses casos, outros, mais funcionais e tal, a gente pode chegar numa solução, às vezes, né, para dar mais qualidade de vida para as pessoas. Mas os neurológicos, às vezes, são mais complicados. Eu tenho um grupo de Parkinson, eu trabalho com um grupo de Parkinson. Então, a gente vê bem como é que é o perder as habilidades, né, diminuir a acuidade nas habilidades,
é bem complicado. Para mim, são desafiantes, assim, né? No sentido de tu tentar fazer o melhor que tu puder para auxiliar aquele indivíduo, né? Não sei se eu respondi. Sim, eu concordo contigo que tu está falando, e eu estou pensando aqui, porque eu também, a maioria dos meus pacientes são crianças, né? Mas eu e a Cleo, não sei se o Vini está atendendo também, mais pacientes neurológicos, a gente também tem alguns, e como a gente acaba, assim, muitas vezes se sentindo, a gente, enquanto formados há pouco tempo, né? Eu, pelo menos, muitas vezes eu penso, tá, e agora? E agora? Eu quero mais, eu preciso de mais resultados, e por onde é que eu vou? E, né, e vai estudar, e vai buscar, porque a gente se sente muito limitado, como você falou, e tem coisas que não dependem exatamente da gente, a gente tem um cérebro, né, que precisa de estímulos, mas que a gente não sabe até onde ele vai aceitar esses estímulos, né. Exatamente. E é desafiador mesmo, a gente muitas vezes se sente feliz, né, pelo avanço, mas muitas vezes a gente se sente limitados também. Eu acho que assim, ó, é importante a gente, como profissional, saber que a gente tem limites, né? E que muitas vezes a gente acha que não, eu sei tudo, eu vou fazer, vou deixar normal. Não é assim. Não, né? não vai. Tipo Tem assim, não é que não vai, mas tem coisas que não dependem da gente enquanto profissional, né? Exatamente. Tem algo muito maior por trás disso. Tem algumas histórias assim interessantes. A primeira vez que eu esclerose lateral amiotrófica, tal da ELA, né? E é muito difícil vir uma ELA primeiro para nós, né? Como fonoaudiólogos. Normalmente vai no neurologista e tal. E no meu caso, o contador de um grande amigo meu que é cirurgião de cabeça e pescoço, disse assim, Rita, vê lá o fulano, que ele está com uma queixa meio esquisita. Tá. Aí eu fui ver esse cidadão, e ele era jovem, sei lá, 30 e tantos anos, 30 e poucos. E ele disse assim, olha, sabe o que me acontece? Eu vou num happy hour com meus amigos, eu tomo um copo de chopp e parece que eu já estou bêbado. A minha fala fica completamente pastosa. Ele não diz pastosa, né? Mas... E eu, tá, meu Deus, o que eu vou ver nesse cara, né? Aí comecei a fazer algumas avaliações, tipo diadococinesia, essas coisas assim, dei uma olhada na cavidade oral, e o que eu percebi? Palato mole, de um lado, não se mexia muito. Então, o que dava nele? Dava essa fala meio arrastada e com um pouco de nasalidade. Aí eu disse para o meu colega, eu disse, olha, cara, eu não sei o que ele tem, mas ele tem uma paresia de palato, né? E aí a gente encaminhou para um irmão desse médico, que era neurologista, e que era um grande estudioso, e a gente foi lá e disse, olha, está acontecendo isso, o que tu acha que pode ser? E o cara se debruçou em cima do caso e acabou fazendo o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Bom, deu 2 anos e o cara morreu. Mas o mais interessante é o seguinte, que logo depois desse cara, apareceu para mim um senhor que a filha trouxe com a mesma queixa, uma voz anasalada, fala pastosa, e também tinha. Porque uma das coisas que acontece no consultório, não sei se isso acontece para vocês, mas me acontecia muito, quando vem um caso, começa a vir mais de um, do mesmo, né? Então, assim, foram situações em que o primeiro contato do paciente com esclerose lateral amiotrófica foi com a fono, né, que não é comum isso. Né? Bom, se eu vou pensando, eu vou ter muitas histórias, mas... Ai, que legal. A gente é um privilegiado. Isso me fez lembrar, sabe, uma coisa, porque nós temos pessoas que são acadêmicos, que estão fazendo a faculdade. É muito importante a gente ir além da queixa, como você falou, ir além da queixa. E uma coisa que engana muito, menos me enganava, né, é a gente ir preparado, porque eu tenho o meu quadradinho no qual eu atendo. Né, eu atendo MO, eu atendo disfagia,
eu atendo voz e alguma coisa de linguagem adulto, tá? E parou. Eu acho que já é um quadradão, né? Já é bastante coisa para atender. Mas a pessoa chega lá para mim, eu tenho um problema de voz. Chega lá, não é voz, é linguagem. Sim. Né? Porque a gente está acostumado a departamentalizar as coisas com essa linguagem técnica, mas o seu paciente não. Então, os primeiros casos que eu atendi na vida foi um caso extremamente grave. Eu fui ver e falei assim, a mulher está ótima, ela só tem uma questão da voz dela, não é que ela está afásica, não é que ela, né, eu fui lá achando que era voz e caí do cavalo, né, não tinha nada a ver com voz. Daí eu louco para atender voz, imagina, né, cara? Nossa, vamos ver, é uma parecia, nada a ver com voz. Né? Então tem muita coisa assim. Então chega uma pessoa uma vez, um caso mais extremo, uma pessoa falou bem assim, você atende áudio? E a minha primeira reação foi dizer assim, não, eu não atendo áudio, vou passar o telefone de uma amiga minha que atende áudio. Sim. Só que o que ela queria era a voz. Entendeu? Na concepção dela, o áudio dela não estava legal. Entendeu? Então, a gente tem que entender essa linguagem, né? Isso, cuidado, porque o que para ele é áudio, para a gente não vai ser áudio. O que para ele é voz, não vai ser voz. Então é importante a gente, até para dizer se vai atender ou não, né? Sabe, entender e perguntar, tá, mas como que eu posso te ajudar? Eu tenho, me conta sobre o caso, para aí dizer se vai atender ou não. Eu tenho uma questão, porque hoje eu dou aula na faculdade, né? Então, eu larguei, deixei o consultório em 2009, foi o último ano que eu atendi, porque eu entrei para a universidade, né? A gente criou o curso de fonoaudiologia aqui na Universidade Federal, e aí, como eu tenho dedicação exclusiva, não tenho mais consultório, mas eu continuo atendendo nos meus projetos de extensão. E uma das coisas que eu brigo um pouco na universidade é exatamente isso, né? Porque na minha vida profissional, eu não tinha 300 mil protocolos para avaliar, eu tinha uma folha em branco. Então, tu fazer uma boa história é muito importante para tu ter um bom diagnóstico, né? E o que eu vejo é que hoje em dia as pessoas ficam muito presas a protocolos, né? Então, tem o protocolo DMO, tem o protocolo de não sei o quê, tem não sei o que lá, e assim vai, né? E aí, os alunos não conseguem ter um raciocínio clínico, porque, na verdade, é exatamente isso que tu falou, a gente tem que ver, primeiro, a linguagem do paciente, que não vai ser igual à nossa, e a gente também não pode falar com eles com essa linguagem técnica, porque eles não entendem nada. E o segundo ponto é assim, ó, eu tenho que olhar esse meu paciente que está ali na frente, né? Eu ontem te falei, né, Vinícius, que eu tinha formatura, e eu era paraninfo, e no meu discurso eu falei para os alunos, né, que vocês olhem o todo, o ser humano inteiro que está na frente de vocês. Porque não é uma boca, não é uma língua, não é um ouvido, não é uma laringe, é um ser humano. E para mim poder fazer um bom diagnóstico, eu tenho que ter uma boa história, né? Saber perguntar, né? Então eu... Saber escutar, né, Rita? Também. Eu acho que, assim, às vezes, quando tu tem um protocolo, tu vai lá, tu pergunta, tu fica lá indagando a criatura e tu não escuta. E, às vezes, um detalhe que essa mãe te traz do parto, um detalhe que essa mãe traz de uma gestação, de algo que essa criança passou, né, na primeira infância. Eu falo muito de criança porque meu público-alvo maior é criança, né? Sim. Mas, assim, o escutar é difícil. Sim. Né? E eu acho que não só nós, enquanto fonoaudiólogos, mas essa geração que está aí hoje, esse mundo louco que a gente vive, não nos deixa escutar. Sabe? Então, assim, às vezes eu paro no consultório e fico ali escutando, e as mães falam, daí uma hora ela me pergunta, tá, mas tu não vai perguntar? Eu digo, não, eu prefiro que você fale, e eu vou anotando, às vezes nem anoto tudo, mas depois eu vou, né, depois que a família sai, eu vou pegando mais coisas, e daqui a pouco um segundo atendimento, num terceiro, eu não entendi muito bem isso, como é que foi mesmo? Porque essa escuta nos faz muito mais fortes para pensar num diagnóstico, e eu acho que faz muito mais sentido, talvez, do que tu pegar um protocolo lá e, né? É porque, assim, eu gosto mais.
Eu acho que a faculdade ensina isso, né? Que eu vejo ali pelas minhas colegas, que eu brigo bastante por causa disso, porque... Tá bom, para que serve o protocolo? Protocolo, eu tenho que saber ler o protocolo. Não adianta nada eu pegar todas aquelas perguntas lá, e agora? O que eu faço com isso? Né? Então, eu acho assim, ó, se tu está fazendo uma pesquisa, ok, usa o protocolo. Mas para a vida clínica, não é assim, gente. Não é. A gente vai... E talvez, como tu colocasses, né, Dani? Na primeira consulta eu não pego tudo, na próxima vez eu complemento. Quer dizer, né? Eu estou tratando com uma pessoa e também com uma família. A gente tem que entender isso também, né? Às vezes uma o contexto... história, né? História, claro. Né? Tem uma razão de ser aquilo ali, né? E tu sabe que com as crianças eu vejo muito assim, ó, tá, a gente tem que ter os protocolos, né, enfim, eu estou numa clínica multi, então, né, o convênio cobre, enfim, é toda uma questão. Mas muitas vezes eu consigo escutar as dificuldades, as trocas, as omissões, dentro do processo da brincadeira, na diversão, no chão, do que daqui a pouco quando aquela criança está ali fazendo um determinado protocolo. Porque ela percebe quando a gente está mais confortável com ela no chão, ou quando a gente está usando um instrumento. E tem mais uma outra coisa, né? Os protocolos, não sei, mas tem muito protocolo, tem umas figuras que são bem ridículas, né? Que nem se usa mais, nada, né? Tem uns que... Eles nem têm vivência daquilo. Que isso, tia Dani, que eu não sei o que é isso. É verdade, tem, né? Um abajur lá no tal do protocolo, que que é isso? Tábua de passar roupa, o que é isso, tia Dani? É isso. Mas é isso. Mas nem passa mais roupa que dirá em até mesmo o próprio telefone, né? O telefone o telefone é o de discar, aquele, imagina, não sabe o que é isso. É um bicho isso, o que é isso, entendeu? Mas a tábua de passar roupa eu acho o máximo, porque eu não tive não tive um que me disse tábua de passar roupa. Sim, mas não vai dizer, e aí lá no protocolo vai dizer que isso aí ou tá atrasado, ou tá não sei o quê. Exatamente. E não é real isso, né? Porque essa não é a realidade deles, né? Exatamente. Então, eu penso como tu, assim, eu acho que vale mais tu ficar no chão ali, brincando e vendo as emissões, mas é que eu acho que tem uma questão muito importante, que é estar presente no momento da avaliação, né? Então, se eles são ensinados a preencher protocolo, eles estão ansiosos para preencher o protocolo, entendeu? E não para ouvir a pessoa que está ali na frente. Eu ali na faculdade, eu sou bem... Porque eu não quero saber do protocolo. Depois vocês vão ver. Primeiro faça uma boa história. Né? Exatamente. Eu acho que a maturidade também nos ajuda, né, Rita? Porque, assim, eu já não cozinho mais na primeira fervura, que nem diz aqui no Sul, né? Eu adoro esses ditados da Dani, cara. Não é nada, são 28 anos de sala de aula com educação infantil e ensino fundamental anos iniciais, né? Então, a gente tem uma visão diferente, né? A Cleo também não é querendo dizer que a Cleo é velha, que nem eu, que tem que pintar os cabelos a cada 14 dias, mas a Cleo também tem né, uma história. O Vinícius é professor. Então, assim, quem está lá saindo da graduação agora, que são mais novos, né, que são essa meninada mais nova, eu acho que o escutar também... Olha os cachorros aqui em casa fazendo piada. Não tem problema. Escutar o que você traz enquanto profissional de chão, de fonoaudiologia, é muito melhor do que talvez olhar a teoria, porque às vezes a teoria é linda, ela é maravilhosa e ela é necessária, é fundamental. Só que às vezes existe um abismo ali entre a teoria e a prática, né? E a gente precisa saber como manejar essa questão. Eu digo sempre, desculpa interromper, mas é que assim, para mim é como se fosse uma forma. Quando a gente faz um bolo, por exemplo, o ingrediente muito importante é a forma. Sem a forma, se eu jogar a massa no forno, ele não vai ter bolo. Não vai ter bolo, então eu preciso da forma. Mas um bolo bem legal, ele cresce para fora da forma. E a gente tem que ser assim. Então o protocolo, ele tem uma função científica e de repente didática interessante, para você saber que informações você deve saber. Mas a gente tem que exceder as paredes que aquilo nos traz, para a gente não virar um robô. Né? Até porque, com a inteligência artificial, se a gente ficou preso àquilo, a gente vai ser substituído. Sim.
Eu acho que o protocolo é interessante em pesquisas, sabe? Ou em alguma coisa muito específica. Eu me lembro que, no meu tempo de consultório, eu fazia a minha história, a minha avaliação, e às vezes tinha aqueles casos assim, dificuldade de aprendizagem. Existia um teste, nem sei se ainda usam, que se chamava ITPA, que era Idade Psicolinguística. Então, ele pegava assim, ó, as áreas de atuação que a criança não estava correspondendo. Então, se eu pegava um paciente que tinha dificuldade de aprendizagem, eu aplicava aquilo para mim saber qual era a área mais importante para mim estimulá-lo, né? Mas eu não ficava presa àquilo, porque eu já tinha dados na história dele, por exemplo, de desenvolvimento motor, de aprendizagem na escola, que poderiam me dar subsídios para mim começar a trabalhar com ele. Entende? Então, eu acho que assim, ó, o protocolo é legal, é bacana, mas eu acho que eu dou aula na residência também, multiprofissional, e eu falo muito com eles sobre a comunicação, né? Na área da saúde é uma coisa bastante difícil isso, principalmente dentro de um hospital, coisa assim. E então eu falo sobre essa questão da escuta, Dani, no sentido assim, olha, tem que ouvir o paciente. Ah, professora, mas a gente tem que produzir, né? No hospital tem que produzir, quer dizer, tem que ter um X número de atendimentos, ok? Mas tu tem que ter qualidade na tua produção. Não adianta nada tu ouvir um monte de gente e não ouvir nada, né? Até para o teu aprendizado. Mas isso que eu falo, na verdade, vai contra a política do hospital. Sim. Porque a política do hospital é ó, pá, entendeu? Mas eu digo para eles, se vocês querem ser bons profissionais, vocês vão ter que ter essas condutas. E até dizer para quem está supervisionando vocês, para o tutor, para o preceptor, olha, eu tenho, para ouvi-lo, eu tenho que ter um pouco mais de tempo, né? Porque no final das contas é mais econômico para o Estado e tal, se tu tiver um bom atendimento e que você complete, do que tu ficar com uma coisa ali eternamente. Entendeu? Você vai dar um bom atendimento, né? Vai dar alta mais cedo também. Vai liberar a lei de mais cedo. Exatamente, isso acontece também quando a gente vai fazer as avaliações, principalmente na parte do atendimento das crianças em APAE, né, em atendimento de SUS, a gente tem meia hora para fazer a anamnese com a família, né, então, assim, meia hora, a gente não dá. Uma outra... Eu coloco a família para dentro do consultório, vem comigo de novo, deu dúvida, vem de novo, e assim, eu vou indo. Às vezes eles me olham meio atravessado, mas é assim que a coisa vai funcionar, porque senão eu não consigo, não dou conta. Mas acho que esse é o diferencial do bom profissional para o médio, para o mais ou menos, né? Que, na verdade, tu vai arrumar um jeito de realmente conseguir entender aquela pessoa, né? Tem uma coisa que tu falou agora de APA, de não sei o quê. Tem lá na clínica escola, a gente aqui na universidade tem uma clínica escola bem bacana. Eu digo bem bacana porque eu conheço de muitas universidades onde tudo é ajeitado, e a nossa não. A nossa foi feita ali. Ela já está pequena, mas foi feita. Uma outra coisa também que eu observo é chamar as mães à realidade, né, quando está trabalhando com criança. Outro dia, não agora, no ano passado, tinha um rapaz de 16 anos, que sempre foi passando no colégio, mas ele era um analfabeto funcional. E a mãe, assim, preocupada com a dificuldade de aprendizagem, né? Eu falei, olha, o seu filho não tem condições. Então, a senhora vai ter que botar ele num EJA, porque ele não sabe. Então, ele se isola, porque ele, na verdade, não consegue ler o que os amigos leem, não consegue escrever as coisas para os amigos no WhatsApp, ou seja lá onde for. Então, cada vez ele está mais isolado. E a mãe, não, mas como é que eu vou deixar meu filho? Porque o EJA é só de noite, que não sei o quê. Tá bom, então vamos ver o seguinte, a senhora vai morrer. E que onde a senhora morrer? Quem é que vai cuidar do seu filho? Né? Seu filho não pode ser enganado pelos outros. Para ele conseguir um trabalho, ele tem que pelo menos ter o colégio. Né? Tem que saber ler e saber escrever, senão ele não vai conseguir nem emprego. Então, às vezes, chamar a família para essa realidade também é uma coisa que é importante. Só vai conseguir fazer isso se tu escuta, senão tu não...
Perfeito, perfeito. Maria Rita, diz uma coisa. Você mencionou aí que você é quase meio século de você assistindo a história dessa profissão. Isso é uma coisa que nos traz, eu tô voltando a isso, porque nos traz um encantamento, e nós estamos abraçando a ideia de contar a história da profissão por meio dos profissionais. Sim. Quais foram as mudanças que mais chamaram a sua atenção nesse decorrer, assim, mais significativas na profissão, na sua opinião? Talvez o que eu fale algumas pessoas não vão gostar. Mas, para mim, uma das coisas que fez a gente perder muito foi esse grande aumento de especialidades. Tá? Eu acho que isso aí divide a própria profissão, né? E tu tem especialidade que uma entra na outra. Então, eu acho que isso não é bom para a profissão. A gente pode ver pela própria medicina um excesso de especialidade. Daqui a pouco tu vai no médico, ele só sabe de braço direito e não do braço esquerdo, e assim vai, né? Então, eu acho que, assim, esse excesso de especialidade é uma coisa que... Mas a gente tem coisas muito boas nesses momentos, assim, a parte de diagnóstico diferencial, por exemplo, de instrumentos que tu tem para diagnóstico, eu acho que melhorou muito, 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 porque antigamente a gente, muitas vezes, tu ficava no subjetivo, assim, né? Eu acho que é isso, né? Mas não tinha essa certeza, então acho que essa parte neurológica, na parte de voz, na parte de própria audiologia, da disfagia, tu tem uma série de exames, ó, o próprio MO, tu usa uma série de instrumentos e tal, que tu pode, vamos dizer assim, chegar a um diagnóstico mais preciso. Também acho que a gente tem alguns instrumentos que são bem interessantes, assim, né, de serem usados, embora na grande maioria eles não tenham evidência científica, mas está se buscando isso, né? Mas eu acho que o mais importante foi os diagnósticos, para mim, né? Poxa, que bacana. E quando você... A parte de positivo e a parte de negativo foi o excesso de especialidade. E você, quando você entra nesse assunto das especialidades, isso me fez lembrar, eu li um negócio muito bacana, e eu quero parabenizar a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, né, no trabalho do novo tratado de fonoaudiologia. Eu adquiri a versão digital dele, porque eu sou do digital mesmo, né, e eu estava lendo um artigo da maravilhosa Thelma Costa. Aliás, Thelma Costa, queremos você aqui, por favor, tá? E ela falou da história das especialidades no Brasil, e com números, assim, mostrando que tem especialidades na fonoaudiologia que tem 20 e tantos formados no Brasil. Tem 20 e tantos especialistas no Brasil naquela especialidade. Então, e ela também menciona isso que você mencionou, quando, por exemplo, a disfagia e a fono hospitalar, por exemplo, elas entram bastante uma dentro da outra. Né? E ela mostra as resoluções, ela coloca uma tabela nas resoluções, quais são as habilidades de uma e quais são as habilidades de outra, no que ela... Então, ela traz esse raciocínio, um artigo delicioso de ler, gente. Delicioso, tá? Parabéns, Thelma Costa, adorei ler, aprender com você naquele artigo, e é uma consideração muito importante que ninguém tinha trazido até hoje nesse programa, hein, gente? Olha que maravilha ter esses pontos de vista, cara. Eu sabia que aqui a gente ia ter uma conversa maravilhosa, tá? Se tu pega a área de trabalho, por exemplo, eu não me lembro bem como é o nome da especialidade, mas acho que é fonoaudiologia no trabalho. Tu vê, se tu pega um trabalhador, tanto a parte de áudio pega, quanto a parte de voz. Então, é uma coisa que, assim, fica um batendo com o outro. Ah, não, essa é a minha área. Não, essa é a minha área. Entende? Então, acho que não. Acho que não é interessante isso. É verdade, é verdade. Poxa, interessante você, né, de repente, vir a pensar, e as pessoas sempre querem, né, novas especialidades. Eu acho que também, até por causa, de repente, de planos de saúde, né, por exemplo, se um paciente quer ser atendido por mim, e eu não atendo a planos de saúde, tá? Eu só atendo no particular, mas ele precisa apresentar uma justificativa para o plano, de que ele precisa ser atendido por mim, e não pelo fonoaudiólogo do plano, costuma-se usar a ferramenta da especialidade. Eu quero com ele porque ele é especialista. De repente, por isso, né, isso justifique, de repente, a criação,
E esse artigo também questiona o que se utiliza para pensar de se criar uma especialidade nova. Eu penso que quando se estava lá no começo, que era voz, linguagem, audição e fala, contempla todas as áreas, né? Não sei, eu acho que contempla. Que a fonoaudiologia trabalha, porque é nessas áreas que a gente trabalha. Então, eu acho que talvez tenha uma ou outra, não sei. Pega a área de perícia também. Na área de perícia, tu tem que saber de áudio, tu tem que saber de voz, tu tem que saber de linguística, tu tem que... Entende? Então... Uma área interessante. A gente não trouxe ninguém da perícia ainda. Tem aqui em Santa Catarina, acho que até que ela é a diretora aqui da perícia, Andresa Boyer, é muito boa ela é audióloga. Que legal, e hoje ela é diretora da perícia. Ela estava no congresso, ela falou no congresso. Olha que interessante. É uma área que chama a minha atenção, mas eu não tenho conhecimentos suficientes ainda. Assisti umas aulas do congresso sobre perícia, fiquei interessado nessa atuação. Não, é bem interessante, mas é assim, é que eu acho que a fonoaudiologia, ela mescla as áreas, né? Sim. Então, quando tu começa a ter muita especialidade, fica difícil. É isso. Desculpa. Estamos 15 especialidades agora, mas o que você dizer? O que eu ia falar é que isso é uma outra coisa também que eu acho na formação. Quando o MEC veio aqui na Universidade Federal de Santa Catarina para avaliar o nosso curso, a fonoaudióloga que veio, né, eu disse para ela, eu não entendo isso. O MEC propõe que se forme generalistas, certo? Só que, na hora que eu vou contratar um professor, ele tem que ser especialista. Não é entende? Uma contradição isso? Como é que uma pessoa que... Eu sou doutora em disfagia, aí como é que eu vou formar um generalista, entende? E eu questionei isso com ela me disse, pois é uma incoerência realmente, mas é assim que está escrito, é assim que funciona. Pelo menos uma contradição, né? Senão é pelo menos uma contradição. É assim que funciona porque ninguém nunca contestou, né? Daí quando a pessoa contesta, é assim que funciona. Sempre foi assim. Mas não é... Na verdade, agora eu lembrei, o segundo convidado que fala essa questão da especialidade, que seria mais interessante ser jornalista, agora eu lembrei de mais um. O rapaz da integrativa, lá daí de Santa Catarina. Ele também trouxe esse mesmo questionamento. Olha que interessante. Mas é porque, na verdade, a gente forma pessoas, a gente trabalha em duas áreas importantes, que é educação e saúde, né? E aí, o que acontece? Tu vê as contradições. O que está no papel é uma coisa muito legal, muito bonitinha e tal, mas a realidade não é isso. Então, tu vais, por exemplo, na área da perícia lá, né, quando tu vai formar um perito, pode ser um fonoaudiólogo, pode ser um médico, pode ser um advogado, mas ele vai deixar de exercer a sua profissão e vai exercer a perícia. Ele aprende uma série de coisas, mas ele usa a especialidade para poder detectar se aquela voz é daquele locutor, para poder ouvir a parte da fala do indivíduo, para ver fazer a identificação, né, do locutor, vai pegar a parte de auditiva também, tem uma série de coisas, né? Então, ele precisa ser um generalista também, porque se ele não for um generalista, ele não consegue, sabe? Se ele for só áudio, ou se ele for... Agora, a MO também, eles têm uma parte de identificação facial e tal. Quer dizer, eu tenho que entender um pouco de tudo, né? Não dá... Eu digo para os meus alunos, não saiam e vão direto para uma especialização. Primeiro, atendam um pouco de tudo, e daqui a pouco vocês escolhem qual é a melhor área para vocês, entendeu? Porque às vezes as pessoas aqui, por exemplo, no começo, aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, os empregos eram tudo em prótese auditiva. Olha só. Hoje em dia, é hospitalar e prótese auditiva. Então, as pessoas saíam, às vezes nem gostavam daquela área, mas iam porque era o que tinha emprego. Né? Tem essa outra questão, né? Então a gente tem que pensar mais nessa questão da formação, não sei.
Interessante. Hoje eu fiquei um pouquinho mais quietinha aqui, mas eu fiquei escutando toda essa história, tudo que a doutora Maria Rita trouxe para nós, desde quando ela participou da graduação, enfim, toda a experiência clínica e agora na docência também. E foi uma grande, eu diria que são muitas dicas quanto aos acadêmicos. E eu gostaria também de perguntar o que a senhora diria para um estudante agora lá do colégio, aquele que está se formando e está pensando em entrar em uma graduação, o que você diria para esse estudante sobre a fonoaudiologia? Como você o traria para a fonoaudiologia, assim como lá no início, quando você ainda era uma estudante, uma nadadora profissional, aquele otorrino lhe trouxe essa opção? Sim. Eu acho que a gente tem uma área muito interessante, que é a comunicação. Então, ninguém vive sem se comunicar, né? E a gente trabalha desde o nascimento até a morte. Então, o campo de atuação da fonoaudiologia, ele é muito grande, né? Então, eu sempre coloco isso, há muitos anos atrás eu ia nos terceirão, né, nas escolas e tal. Hoje não vou mais, deixo para os mais jovens, mas eu acho que mostrar para as pessoas as áreas que a gente trabalha, porque tem gente que não sabe ainda. Por exemplo, a gente falou aqui em disfagia, tem muita gente que não sabe. Eu digo que a Hospitalar ganhou aqui campo de trabalho porque foi depois do Covid, porque os nossos primeiros alunos estavam no hospital. Então, eles trabalharam assim muito, muito, muito e foram importantes, né? Então, eu acho que eles não conhecem tudo que a gente faz. Às vezes as pessoas me dizem, tu acha que tem campo de trabalho? Tem áreas que a gente não tem, gente. Né? Eu mesmo nessa área de voz de TV que a gente trabalha, as pessoas têm dificuldade de trabalhar nessas áreas. Outra área que eu acho que é uma área muito importante, que é a gerontologia, por exemplo, né? Os idosos, eles estão cada vez vivendo mais, e eles precisam de qualidade de vida, né? E a gente vê que tem muito pouca gente que trabalha com esse tipo de pessoa, né? Então, nem vou falar em TEA, essas coisas aí, porque eu também tenho meus questionamentos. Acho que tem muito TEA que não é TEA, né? Então, sei lá. Acho que as pessoas botaram num balaio, ficou como uma síndrome, né? E eu atendi crianças autistas, realmente autistas, que não falavam, que não tinham contato. Sim. Interessante. Seria essa divulgação da nossa profissão, essas diversas áreas em que o fonoaudiólogo atua e que realmente ainda é muito pouco conhecida. Eu, como moro mais aqui no Oeste, então as cidades são menores, então Sim. é menos ainda. E aí o que acaba acontecendo é que procuram outros profissionais que não não são especialistas ou que não, se apropriam do que seria do fonoaudiólogo, a área de atuação do fonoaudiólogo, né? Porque justamente não tem profissionais fonos, não tem o conhecimento de que quem cuida da disfagia é o fono. Não, de repente eles vão lá em outro profissional que enfim, não tem todo o conhecimento técnico que teria, né? Às vezes a própria enfermagem, né? Então, eu vejo muito assim, tu falou, não sabe que a gente, por exemplo, oratória, né? Todo mundo se apropria da oratória. E às vezes tu vê as pessoas dizendo cada bobagem, entende? Então, acho que a gente ainda tem muitas áreas que a gente pode... Precisa levantar a bandeira, né? Exatamente. Falar assim, pô, isso aqui me pertence. Não, tem uma fono, acho que escreveu Fonoaudiologia Oratória, um livro, acho que era Vânia Lopes, eu acho, era lá de São Paulo, que ela trabalhava nesse grupo da Globo, e eu me lembro na ocasião que ela escreveu esse livro, e a gente conversava muito sobre isso. Eu já fui
às vezes em programa de TV, que tinha cara de oratória, e eu estava lá junto, e tu vê assim, eles não sabem nada de fisiologia, não sabem nada do funcionamento da voz, entende? Ficam naquela coisa de, você tem que isso, dali a 2 minutos tem que dar uma risada, daqui não sei o que lá, entendeu? O slide tem que ser assim, tem que ser essa... Então, tem muita coisa que é da área da comunicação e que a gente não se apropria. Exato. E a gente, que eu digo, o fonoaudiólogo, né? Por exemplo, o último trabalho que eu fiz, aqui tem uma DVA que vende carros, eles têm tanto carro de luxo quanto caminhões e não sei o que lá, não sei. E o dono a pessoa que fazia a representação da DVA aqui em Florianópolis foi meu paciente, por umas questões de voz. E assim ele ficou super encantado com aquilo, com o trabalho, porque quando eu atendo alguém, eu mostro as áreas que a gente trabalha. E aí ele me chamou para fazer um trabalho lá. Eu fiz trabalho com os vendedores, com os que atendem telefone, os da diretoria, para o interior. Só que ninguém se propõe a fazer isso, porque, na verdade, a gente sabe muito pouco sobre comunicação, né? É verdade. Então, e aí entra a escuta, que a Dani estava falando. Uhum. Então, tem muitas áreas para a gente trabalhar. Essa fonoaudiologia empresarial é interessante. Interessantíssima. Isso aí, Gente, então, estudantes, venham para a fonoaudiologia. e a recomendação da doutora Maria Rita, né? E agora nós estamos já mais de 1 hora aqui conversando. Meu Deus, tudo isso passou já. Você vê, eu lembro que quando eu trouxe uma convidada, eu falei, ela falou, quanto tempo dura a entrevista? Eu falei, mais ou menos 1 hora. Ela, tudo isso? Aí quando eu falei, já deu 1h30, ela, como assim? Realmente o tempo voa, né? E ainda mais uma conversa tão boa, uma profissional com uma visão tão bacana, né? Com uma experiência tão bonita que está trazendo, né? Todos os seus compromissos com a docência, com emissora de televisão, pode trazer assim, essa generosidade de dividir um pouco com a gente que está mergulhando nesse mundo, quer entrar nesse mundo, tá? Então, de nossa parte, eu quero agradecer muito você, tá? Você é uma profissional muito admirada por nós, tá? Motivo pelo qual nós fizemos questão de trazê-la, inclusive de começar essa temporada 2025 com você, tá? Então, muito obrigado por ter disposto esse tempo para a gente. E, meninas, vocês querem dizer alguma coisa antes de eu encerrar? Eu acho que só agradecer mesmo por toda a contribuição, né? Para nós, enquanto fonoaudiólogos, para toda a fonoaudiologia, porque, na real, foram vocês que trilharam esse início de caminho da fonoaudiologia. Se não fossem vocês corajosos lá no início, hoje nós não estaríamos aqui, né? Então, que a gente se propõe a fazer cada dia melhor e cada dia procurar fazer a diferença na vida dos nossos pacientes e levantando a bandeira da fonoaudiologia e fazendo uma fonoaudiologia com respeito, com carinho, com escuta, que eu acho que é o que os nossos pacientes têm o mínimo de direito, né? É verdade. E só gratidão e que possamos seguir juntos muitos anos ainda, aprendendo com vocês. Tá joia. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade, mas faltou coisa ainda. Né? Eu não contei nada, porque eu sou doutora em engenharia, mas tudo bem. Verdade. Não, porque... agora nós vamos ter que marcar o próximo. Não, porque é verdade, a gente teve, né, eu tive olhando o currículo para guiar as perguntas, e aí eu fui lá, eu olhei no outro lado, eu olhei no lado, é engenharia de produção mesmo? Sim. Sim, a gente ficou bem na dúvida, o Vini mandou assim, aí eu falei, mas engenharia de produção, aí depois a gente foi olhar a formação, né? A tese, a tese, voz de professor, a tese, não sei o que ela falou. É porque, na verdade, aqui na engenharia de produção tem uma área que hoje mudou o nome, mas naquela época era a engenharia de produção, área de conhecimento, né? Gestão e conhecimento, alguma coisa assim. E essa história veio em função de que
me chamaram, a gente tentou fazer um projeto do curso de fono na UFSC, e esse projeto começou a andar, começou a tramitar, e na época o professor que era reitor, ele disse assim, olha, tem que fazer mestrado e doutorado, porque eu não tinha nem mestrado nem doutorado, Sim. porque para o consultório eu não precisava disso. E aí eu sei que eu fui tentar ver onde é que eu podia fazer, porque eu não podia sair, eu sou autônoma, eu era autônoma, né? Trabalhava na clínica e precisava trabalhar, não podia ficar sem trabalhar. E aí surgiu essa oportunidade da engenharia de produção, porque lá é uma área muito interessante, né? Que eu acho que me abriu muitos outros olhares, né? Tu tem uma parte, por exemplo, eu tive aulas de realidade virtual, que hoje está tudo aí muito educação à distância, que foi o meu tema de mestrado, que depois a gente acabou dando aula através de videoconferência, que foi o meu tema, né? Mas que eu nunca escrevi, porque eu nunca fui dessa pessoa que fica querendo ter artigo, não sei o que, não é comigo, eu gosto de trabalhar. Mas a gente, na engenharia, tem essa questão, tem essa área, que é uma área, tem duas áreas que dá para a fonoaudiologia fazer, uma é de ergonomia e a outra é essa de gestão e conhecimento, que são áreas, não é só fono, né? Um monte de gente faz lá mestrado, doutorado, porque... Olha que interessante, ergonomia, porque depois, eu vou falar, depois que eu vi o seu currículo, aí eu comecei a olhar os projetos de mestrado, as ofertas de mestrado aqui na minha região, eu estou no interior, eu sou de Cascavel, né, nas IF, nas UTFs aqui, sabe, para ver se eu também não conseguia entrar por ali. Agora você falou de ergonomia, inclusive ergonomia e acessibilidade são disciplinas obrigatórias em especialização desde o final de 2023, se eu não me engano. Então, é muito engraçado, né? Porque a Mara sempre diz isso, né? A primeira fono engenharia, mas não só a primeira, o pessoal da áudio, tem muita gente que faz ali. Na engenharia também, né? Mas é interessante, para a gente saber que existem outras possibilidades, né? Na nossa... Poxa. Gente, então... Temos que ir atrás. Gente, então temos aqui ainda mais essa pérola que ela trouxe para a gente olhar para a fonoaudiologia, mas também olhar para outras áreas correlatas, né? Porque o Dr. Vanderlei Lopes, quando esteve aqui, também falou alguma coisa a respeito disso, para a gente olhar que, de repente, a fonoaudiologia nos abre portas para estar em outras áreas do conhecimento, que é uma característica da nossa ciência, e, dessa forma... Eu agradeço mais uma vez você por ter estado conosco, agradeço você, nosso ouvinte, o telespectador que está nos vendo, nos ouvindo, e, como de costume, eu vou dizer que eu vejo você no próximo episódio. Um abraço!